Imagine que você é um psiquiatra e está encarregado de ter uma última conversa com um homem que cometeu assassinatos em série e está prestes a ser executado na cadeira elétrica. Acontece que o caso diante de você é diferente. O prisioneiro alega que cometeu os crimes pelos quais foi condenado por estar possuído por um demônio. Se você diagnosticá-lo como alguém com um transtorno mental grave, ele escapará da pena de morte e será enviado para uma clínica psiquiátrica. Essa é a premissa de Nefarious, filme dirigido por Cary Solomon e Chuck Konzelman, baseado no livro A Nefarious Plot, de Steve Deace. Nefarious conta a história de James Martin, um psiquiatra ateu encarregado de ter a última conversa com Edward Wayne Brady, antes da sua execução. Edward é um serial killer condenado à morte que diz ter cometido seus crimes porque estava possuído. Nessa situação, seria conveniente alegar que uma entidade o possuiu e ele agiu a mando dela, não é mesmo? Se entrar no aspecto jurídico da questão, iremos analisar 6 aspectos do filme que merecem atenção. Em primeiro lugar, a forma como o filme mostra a atuação demoníaca. Criou-se um imaginário popular de que pessoas endemoniadas possuem necessariamente um aspecto grotesco, desfiguradas, desafiando as leis da física e retorcendo seus corpos de forma humanamente impossível. Isso acontece em boa medida por causa da obra O Exorcista, de William Peter Blatty, que também é o autor do famoso filme homônimo de 1973. Em Nefarious, a atuação demoníaca é representada de forma diferente. Aqui, o demônio não vomita em James Martin, nem fica se estrebuchando. Curioso notar que também vemos na Bíblia Judas possuído pelo diabo, agindo como qualquer pessoa em pleno gozo de suas faculdades mentais. Por mais que Edward, o serial killer, não seja alguém exatamente normal, afinal, ele assassina friamente outras pessoas. Ele poderia ser considerado justamente apenas uma pessoa que não está plenamente em gozo de suas faculdades mentais. Ou seja, o filme mostra como podemos ignorar a atuação demoníaca ao racionalizar ou excluir a realidade espiritual de nossas ponderações acerca do mundo da vida. Esse erro é ilustrado no filme pela cena em que o padre é chamado para averiguar se o caso era de possessão. Ele desconsidera essa possibilidade por considerar que o entendimento humano evoluiu para além disso. Há uma crítica bem explícita aqui. Até mesmo sacerdotes religiosos podem ignorar realidades espirituais. Isso nos leva a refletir sobre o quanto podemos cair facilmente em extremos. Em seu célebre livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, que de certa forma ecoa em Nefarious, C.S. Lewis nos alerta sobre 2 erros opostos, mas igualmente perigosos em relação aos demônios. Ele diz: o primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e desenvolver um interesse excessivo e doentio por eles. Ou seja, enquanto alguns simplesmente ignoram a existência e influência de demônios, outros enxergam a ação demoníaca em tudo, de um acidente de carro a uma doença ou crise inesperada. Esses 2 erros são graves porque atribuem ao diabo um papel distorcido. De um lado, ele é onipresente, de outro, é completamente ignorado. No entanto, precisamos lembrar que Deus, por meio de Paulo em sua 2ª carta aos Coríntios, nos ensina que o Deus deste mundo pode até mesmo cegar o entendimento dos descrentes para que não compreendam o Evangelho. Se é o Evangelho que nos permite discernir as realidades espirituais, podemos entender que Satanás nos cega para que não percebamos sua atuação, ficando alheios à realidade de que a vida vai além de questões corriqueiras, como trabalho e relacionamentos. Assim é possível ser enganado por Satanás sem que haja possessão. Basta viver de acordo com a cartilha deste mundo, limitando a uma perspectiva meramente material e racional acerca da vida. Em segundo lugar, o filme aborda como demônios podem confundir os seres humanos acerca das questões que envolvem o valor da vida. Em determinada parte do enredo, durante a conversa com James, Edward, possuído pelo demônio, diz de forma propositalmente confusa que antes de sair daquela prisão, James teria cometido 3 assassinatos. 2 deles são a eutanásia de sua mãe e o aborto que ele convenceu sua namorada a fazer. O terceiro será o endosso para a execução de Edward. Nos 2 primeiros casos, o demônio fala como os seres humanos dão um jeitinho para cometer pecados contra a vida.
Em relação à eutanásia, James precisou apenas viajar para outro estado para que o caso fosse considerado um suicídio assistido e não um assassinato. O diabo ri sarcasticamente e ironiza a ação de James, porque uma simples mudança de endereço dentro dos Estados Unidos teria mudado a ética de como considerar o valor da vida. Ou seja, a vida humana foi relativizada. Se em um estado norte-americano eutanásia é considerada assassinato, basta viajar a outro estado para que deixe de ser. Isso não fere a consciência de James nem de muitos que, sob o pretexto de estar livrando uma pessoa, matam-na impiedosamente. A mesma lógica se aplicaria ao aborto que, partindo de uma relativização moral, é tratado como um método contraceptivo e não como assassinato. O demônio mostra como James é hipócrita e egoísta ao induzir sua namorada a abortar. A desculpa de James é que ele não estava pronto para ser pai e que, no fim, a decisão era da namorada, afinal, era o corpo dela. Por consequência, o demônio diz que o aborto de hoje não é diferente dos sacrifícios infantis que eram feitos a Moloque, nos quais crianças recém-nascidas eram colocadas sobre as mãos incandescentes de uma estátua, enquanto tambores rufavam para abafar os gritos dos infantes que eram queimados vivos. Hoje não há tambores, porque sequer chegamos a ouvir os berros das crianças, já que elas são mortas dentro do útero de suas mães. Ainda que alguns possam achar essa comparação desproporcional e exagerada, é isso que o filme quer criticar. Assim como James teria usado a lei a seu favor, tanto no caso da eutanásia como do aborto, o demônio mostra como seres humanos podem usar leis mundanas para tentar relativizar valores absolutos. Dessa forma, o demônio mostra como o entendimento humano tem sido cegado pela operação demoníaca, sem que haja possessão necessariamente. Também em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, dando voz a um demônio general, Lewis diz que, mesmo se uma cadeia específica de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não o deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Assim, tanto Lewis como o filme nos fazem parar e refletir sobre o que tem nos guiado em nossas ponderações sobre a vida. O demônio nas duas obras manipula, engana e distorce o pensamento humano para que as pessoas cheguem a conclusões erradas sobre a vida, pensando que estão absolutamente corretas. Um terceiro ponto que o filme nos mostra é o poder das narrativas. Quando Edward se refere à rebelião de Satanás e seus seguidores, ele a trata como se fosse uma rebelião de um ser que só queria prezar pela sua liberdade e não se submeter a outro ser. Na visão do demônio, valia a pena lutar por essa liberdade a todo custo. Satanás agiria como um William Wallace dos infernos, conclamando seu exército a gritar: "Ele pode tirar nossa vida, mas nunca poderá tirar nossa liberdade." O prazer demoníaco não seria tanto vencer a guerra, mas enganar o máximo de seres humanos, criaturas tão queridas por Deus, para que eles também desejem essa falsa liberdade a todo custo, ao invés de se submeterem a Deus. Dessa forma, os demônios poderiam até perder, mas não sem enganar vários humanos, afastando-os para sempre de Deus e assim frustrando, na visão do demônio, os planos de Deus. Satanás engana, não contando uma mentira escrachada, mas elaborando uma afirmação que parece verdade. Ele agiu assim com Eva no Jardim do Éden e com Cristo no deserto. A diferença é que no Éden, Eva foi enganada, enquanto Adão foi omisso, mas Cristo resistiu à tentação e não caiu no engano maligno. Dessa forma, vemos como Satanás pode usar meias-verdades para fazer as pessoas caírem em mentiras completas. Ele engana distorcendo o que é mal e pervertendo o que é bom para que defendamos o mal e tenhamos uma busca ou prazer inadequados pelo bem. Seja em relação a Deus ou a coisas que Deus criou, os demônios enganam os seres humanos para que eles não desejem nem amem o Criador. O quarto ponto a ser destacado é que o demônio se apresenta como uma figura messiânica, numa tentativa perversa de imitar Jesus. Ao longo do filme, ele afirma que James será seu apóstolo e que escreverá seu livro,
sendo que James nega 3 vezes em resposta a 3 insistências do demônio, em claro paralelo às 3 negações de Pedro antes do cantar do galo e às 3 posteriores confirmações que o Jesus ressurreto faz a ele à beira da praia, como tão belamente relatado pelo apóstolo João. Há também uma clara imitação da morte e ressurreição de Cristo, quando o demônio declara que passará pela cadeira elétrica, já que a cruz não está mais no menu, mas que isso não o destruirá. Nesse paralelo, o demônio sugere que, ao passar pelo instrumento de tortura e morte, morrerá no corpo de Edward, mas renascerá no corpo de outra pessoa. Essas imitações fajutas reforçam o quanto Satanás e seus demônios invejam o poder e a autoridade de Cristo. E isso nos lembra as palavras de Paulo, quando diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso nos leva ao nosso 5º ponto de destaque, a simbologia expressa por meio do uso de luz e sombra no filme. É curioso observar que durante a maior parte da narrativa, o demônio está sob o enfoque da luz, enquanto James permanece inicialmente na penumbra. Porém, nos momentos finais da conversa, James está sob a mesma luz do demônio. A ironia aqui é dupla. Primeiro, o diabo que representa as trevas está na luz, e segundo, a transição de James para a luz simboliza, em linguagem cinematográfica, que ele foi seduzido para o lado do demônio sem perceber. Assim vemos como o engano de Satanás é sutil e gradual, muitas vezes administrado em pequenas doses para que o ser humano ceda à tentação sem nem perceber. O demônio passa o filme inteiro dizendo que James escreverá um livro sobre ele. James, acreditando que entendeu a artimanha do demônio, escreveu um livro diferente do que pensava que o demônio queria, numa tentativa de alertar as pessoas sobre o agir demoníaco, mesmo que não se enxergasse como uma pessoa de fé. Porém, na cena final, o demônio reaparece, dando a entender que James, sem perceber, foi cooptado para seguir o caminho do maligno. Apesar da pretensa vitória do demônio no filme, o poder de Satanás nunca será maior que o poder de Jesus. Esse é o nosso 6º e último aspecto a ser analisado. Se notarmos como o demônio se refere a Jesus, ele nunca o chama pelo nome, mas sempre se refere a ele com desprezo, chamando-o de o carpinteiro. Acontece que esse desprezo, na verdade, disfarça um inevitável temor. Um recurso semelhante é usado por Dante Alighieri em sua célebre obra A Divina Comédia, na qual Dante relata seu périplo pelo inferno, purgatório e paraíso. No inferno de Dante, o nome de Cristo nunca é mencionado. Ele pode até ser chamado de poderoso, como acontece no canto 4, quando Virgílio diz a Dante que Cristo esteve no inferno para resgatar as almas daqueles que morreram antes de sua ressurreição, mas pronunciar seu nome não é admitido. Somos lembrados pelo filme de Carey Solomon e Chuck Konzelman que há poder no nome de Cristo, porque mesmo ao tentar menosprezá-lo, o demônio não tem autoridade para sequer falar o seu nome. Nosso Senhor Jesus nos ensina a orar em seu nome para que sejamos livres do maligno. Orar assim não é simplesmente acrescentar em nome de Jesus ao final da oração. Antes, é orar crendo na autoridade e no poder dele, porque no nome de Jesus há poder para expulsar, repreender e subjugar demônios. Todos esses pontos são importantes de serem analisados para que andemos na verdadeira luz. Porém, não podemos ignorar que Nefários comete um grave erro teológico. Em determinado ponto da conversa, o demônio dá a entender que Deus criou os seres humanos para que ocupem o lugar deixado pelos anjos que caíram. A Bíblia não nos ensina isso. Os crentes em Cristo não foram salvos para substituir um lugar que era dos demônios antes de se rebelarem. Quando a Bíblia fala daqueles que creem, ela sempre fala em um grande número, e não temos como estabelecer uma relação entre quantidade de anjos que caíram e a quantidade de pessoas salvas. Apesar disso ter sido dito pelo demônio, o filme dá a entender que isso é uma proposição correta. Portanto, se essa fala foi inserida deliberadamente para enganar os espectadores, a arte acabou imitando a vida ao emular uma ação demoníaca de tentar enganar com sutileza. Apesar de ser o que chamamos de filme propaganda, um filme que quer explicitamente vender uma ideia, deve chamar sua atenção para os aspectos que destacamos, pois precisamos estar atentos para não sermos enganados pelos nossos próprios pecados ou por Satanás.
Indo além da conclusão do filme para a conclusão da história redentiva, ainda que Satanás consiga enganar a muitos, Deus triunfará no final. No fim de todas as coisas, não haverá sequer uma menção de vitória por Satanás ter conseguido enganar os que não se convertem a Cristo. A Bíblia nos mostra que Cristo triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. A salvação não é uma disputa sobre quem tem o melhor argumento, se é Satanás ou Jesus. Por mais que Satanás tenha seus apóstolos e seus anticristos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Diante de nefários, lembre-se da Bíblia. Ela conta a história do triunfo de Cristo na cruz. É na cruz que temos vida em Cristo, o perdão dos pecados, o cancelamento da dívida que estava sobre nós e o despojo e a exposição vexatória dos principados e potestades. Jesus triunfará e sua luz verdadeira brilhará para todos sempre, iluminando todos os que humildemente se achegarem a Ele pela fé, mostrando que no fim o brado de vitória nos novos céus e nova terra abafará os gritos do inferno.